Bom, então, olá, começando mais uma gravação hoje aqui na Casa Cor, no projeto ArcSC Conversa na Casa Cor. Essa é uma experiência, é um laboratório que integra workshop de fotografia de arquitetura, que aconteceu hoje à tarde, e um talk, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, uma roda de conversa, né? É uma realização do ArcSC com o Conectarc, dos arquitetos Guilherme Lantada, da Kátia Veras e da pedagoga Sabrina Silveira, né? A gente tem também um grupo curatorial e participam também o Marcelo Fialho e o Marco, que são do Tropicalistas, né? Eu vou explicar um pouquinho esse projeto. Essa é a segunda edição. E o que formatou um pouco assim esse modelo foi a questão da transmissão ao vivo. Então a gente tem agora uma transmissão na Rádio Desterro Cultural, que é a nossa super parceira nesse projeto, desterrocultural.com.br, né, Márcio, que está ali do outro lado operando a mesa de som. E também esse é o nosso principal canal. É importante explicar, porque a gente também faz um live no Facebook da rádio, mas a gente não tem, às vezes a gente tem falha tanto no áudio como na imagem, mas está valendo, a gente assumiu aí também esse projeto, né? E vocês têm esses dois canais para assistirem. E a gente tem essa parceria também, eu quero agradecer com a Casa Cor e também com a rádio, né, que eu já falei. E, bom, quem mais que eu tenho que agradecer? A Cris Passin, cadê a Cris? Estou procurando, está lá atrás. A Cris é a arquiteta do espaço que abriu, cedeu, nos abraçou aqui para fazer essa roda de conversa. Bom, a semana passada a gente fez a estreia falando sobre Design Weekend, né? Os nossos convidados foram o Jader Almeida e o Sandro Clemens. Hoje a gente vai falar sobre as peles que habito. A gente se apropriou desse título, que não é nosso, é uma apropriação, mas é bom, né? Dinâmicas do morar contemporâneo. Bom, acho que esse debate vai ser muito interessante, porque a gente vai a conversa vai partir da experiência dos nossos três convidados. O Diego de Los Campos é um artista multimídia, ele tem uma experiência na casa, no coletivo de arte. O Marcelo, que é do Tropicalista, integra o nosso grupo curatorial e ele também tem uma experiência super interessante, incrível, no laboratório, ateliê, casa e tudo junto misturado. E a Carolina Yang também, ela é de formação arquiteta, né, terapeuta, tem todo um trabalho incrível, também uma experiência com os índios, com a própria família e de integração, de saúde integral, né, que aí olha um pouco para dentro, não é? Bom, esse tema, então, a nossa roda de conversa inicia a partir dessas experiências. Tá? Já apresentei, o que mais que eu tenho que falar? Estou colando aqui hoje. Bom, esse tema, ele tem várias questões, só que isso aí a gente vai abordar depois, tá? O que eu queria falar é que é uma conversa espontânea, né? Uma roda de conversa, e, portanto, aberta. Por favor, vocês podem participar, perguntar, quem está assistindo pelo Facebook, no live do Facebook da rádio, por favor, mande a sua questão, pergunta, comentário. Quem está aqui, a gente tem aqui uma plateia também física. Participem, por favor, interrompam, isso é ótimo. E, bom, vamos lá? Primeira questão, então, é contar essas experiências para a gente começar a esquentar a nossa conversa e nosso debate, né? Quem quer começar? Está livre aí? Pode ser, Marcelo? Então, para aproveitar, ótimo. Vou quebrar o Fala gelo, alto. Então, quebrar o gelo e começar Isso. a conversa. O convite, na verdade, a discussão que a gente começou a ter a respeito do projeto e tudo, chegou nesse tema das peles que habito, enfim, tanto pela lógica e pela referência do Almodóvar com o filme, né? Mas também por outras influências que a gente vai conversar depois. E a minha chamada aqui para conversar um pouco, talvez tenha sido porque eu
junto com o Marco, que é meu sócio, meu companheiro, enfim, meu parceiro, a gente vem desenvolvendo uma discussão sobre o morar já em torno de 15 anos, com uma perspectiva diferente. E a chegada aqui em Florianópolis, em 2011, trouxe uma radicalidade para isso. A gente começou a pensar o morar de uma forma, de uma perspectiva permeada pela arte. E aí a gente começou, enfim, a fazer algumas pesquisas, e numa dessas coisas a gente achou o trabalho do Álvaro Gomes, que é um arquiteto espanhol que trabalha... ele tem um livro que é bem interessante, que fala sobre o morar, viver e experiência como arte cotidiana. E esse trabalho dele é bem interessante porque ele traça 3 eixos importantes do morar que nos interessaram muito. Ele começa discutindo a questão, por exemplo, do pertencimento, depois ele fala na permanência e, por último, na hospitalidade. E ele entende que morar é a articulação desses eixos, né? Então, para a gente isso era muito interessante. A gente trabalha fundamentalmente o nosso projeto de arte, de vida, enfim, trabalha muito com a questão dos encontros. E aí a ideia de acervos que o Marco já tinha, acervos que eu tinha, se encontraram, e com isso a gente foi também resgatando coisas que a gente faz. A gente caminha muito, né? A gente, enfim, não temos carro, a gente anda a pé pela cidade inteira, e com essas caminhadas a gente vai resgatando coisas que são, enfim, largadas pelas pessoas, e que a gente recupera e incorpora nesses acervos. E também as coisas que a gente produz, enfim, cerâmica, tapeçaria, têxtil, e a gente vai fazendo encontros e relações entre esses acervos que tínhamos, entre as coisas que resgatamos da rua e entre o que a gente produz. Então, isso dá para nós uma lógica, enfim, a gente entende isso dentro da questão do pertencimento e dessa interação, do viver com o contexto. Acho que para a gente isso é muito importante, essa relação que se dá para fora, com a cidade, e também para dentro, com as coisas que a gente traz. A permanência vem de uma lógica, enfim, de como a gente habita esse espaço arquitetônico. Como é que foi escolher esse lugar, esse apartamento que a gente chegou aqui, que achamos que, enfim, estava localizado no lugar que a gente queria, como é que a gente começou a habitar. A primeira coisa que a gente percebeu, enfim, é que a gente não tinha uma vista. E aí decidimos criar uma vista. Criamos um adesivo, colocamos em todos os vidros da casa, inventamos uma vista para a casa que não existia. Acho que a permanência é isso, tem a ver com criar hábitos nesse espaço arquitetônico que você está e, ao mesmo tempo, se habituar a esse novo espaço. E a hospitalidade vem como uma perspectiva de você reunir pessoas, de você abrir essa casa para as pessoas e trazer as informações, trazer também os encontros que se realizam com as pessoas para essa vida dentro da casa. Um dos projetos que a gente fez, enfim, Simone participou, a gente chamou de encontros entropicais, era justamente chamar pessoas que pudessem falar sobre alguns temas que a gente queria pesquisar. E aí a gente falou, enfim, sobre lento, a gente falou sobre arranjo, falamos sobre mestiço, falamos sobre avesso e falamos sobre escuta, que eram temas que, enfim, permeiam a nossa pesquisa como um todo. No final a gente acabou pensando, enfim, já tínhamos esses encontros, achamos que podíamos fazer um prolongamento rizomático desses encontros que tinham dentro de casa, e aí fomos para o Instituto Meyer Filho, e aí a gente levou um pouco do que a gente tinha, tanto em termos estéticos e de organização dessa casa, para um espaço público, e no Meyer Filho a gente montou um espaço de encontro e de conversa que a gente chamou de enclave, né? Enclave como essa figura da geografia, que é um território demarcado dentro de um outro território. Então talvez isso seja uma das coisas que tem a ver com a lógica do que a gente está falando, dessa experiência de viver que incorpora outras coisas. Tem trabalhos que ajudam a gente a pensar um pouco sobre isso, né? Enfim, se a gente for pensar, tem várias coisas que vão se replicar aí, né? A gente pega Kurt Schwitters, por exemplo, que lá em 1923 fez a Merzbau, que, enfim, é considerada a primeira instalação, né, da história da arte, e que era de recolher as coisas que ele vinha vendo em Hannover, na Alemanha, e foi montando essa casa, que é uma grande instalação e que hoje é referência no mundo inteiro, né?
sei lá, Hundertwasser também, com a lógica das 5 peles, a coisa de que a gente habita o mundo, né, e que a gente tem essas 5 peles que vão da epiderme para a roupa, para a casa, para o meio ambiente e para o planeta como um todo. Então essas são coisas que a gente acha que são importantes quando a gente pensa em casa e na experiência de viver e de morar. É muito bacana. Esse é um jeito. As pessoas têm que jeito. conhecer a tua casa, né? A morada, esse universo que tu habita, né? Tem que, porque é incrível, eu tive esse privilégio, né, de conhecer. Não, todo mundo fica bem curioso, porque realmente, olha, é incrível, é um universo muito particular, assim. E eu acho que o interessante é porque são formas de morar, né? Então, ali você trabalha, mora, enfim, exerce várias funções e relações também ali dentro desse universo, né? No laboratório, ateliê, enfim, né, da casa de vocês. Nisso eu acho que é parecido um pouco, assim, lembra a experiência, né, do Na Casa, né, que tem essa coisa de ser um espaço onde algumas pessoas vivem, moram, mas também é um ateliê de trabalho, também é uma oficina. Acho que nesse sentido tem uma aproximação com Diego, acho que era legal tu contar um pouco da tua história também, desde o início ali, da história do SIC, como foi esse movimento e que bom, né, que tá longo, são 6, 7 anos já para uma experiência artística, é raro aqui na cidade. É bastante tempo, né? A gente começou por uma necessidade de trabalhar, porque éramos 3 professores que estávamos dando aula no SIC, que somos como os 3 fundadores do projeto, que o SIC de um dia para outro fechou, queremos fazer uma reforma na cultura catarinense, o escambau, e falaram, vocês vão ter que ir embora, e a gente se juntou, vendo o que podíamos fazer, fomos a uma casa que uma outra artista cedeu, e começamos, cada um tinha seu ambiente, né, e começamos a trabalhar, dar aulas, criamos uma sala de exposições que funciona como o coração da casa, né, onde recebemos as pessoas tendo um motivo, né, de fazer a exposição. Aí nessa casa ficamos um ano na Trindade. Aí nos desentendimos com essas pessoas dessa casa e alugamos uma maior e chamamos mais pessoas. Desde o começo somos nós 3 que assinamos o contrato de aluguel com o dono da casa. É uma casa que está caindo aos pedaços, né? A gente faz o possível para manter ela, né? Que eu acho isso faz parte do fazer artístico, né? Uma certa decadência que permite você não se preocupar muito em sujar a parede ou alguma pingo de tinta, uma festa de arrombar, sabe? Então é um pouco parecido a uma escola de arte, um pouco parecido a um squad, aquelas casas ocupadas da Europa, sabe? Tem um ambiente familiar, né? Porque às vezes tem crianças correndo por aqui, tem alguém cozinhando. A gente tem Airbnb, temos 2 ou 3 quartos. Então sempre tem um estrangeiro aí falando, tentando falar português, é muito divertido. E tem, às vezes, chega um artista que se interessa pelo movimento local e já chega num lugar onde está servido, digamos. Já referência. Ele é indicado para... quer vender trabalho, fala com esse, quer fazer tal coisa, fala com esse. O que você está fazendo aí? Já passa as dicas, sabe? Tem uma interação muito legal com as pessoas que chegam de fora, assim, que meio que se apaixonam pelo lugar também, porque é um ambiente descontraído, sempre tem boa música que eu passo, né? Estamos fazendo comida todas as quintas, né? Que aí a gente grava as conversas dos almoços e o Márcio publica na rádio do Desterro. É um programa? O programa chama Almoçando na Casa. Almoçando na Casa? Vamos fazer uma propaganda aqui do programa? Que horas que passa? Tá aí nos arquivos, né? É toda sexta-feira, meio-dia. Sexta-feira, meio-dia, Almoçando na Casa. Legal. Sim. A gente sempre trata de temas
escatológicos na conversa. Então é muito divertido. A gente propõe uma série de palavras para tratar. Às vezes damos bola. É alguma pesquisa? Não, nada. Só conversar e... Eu acho muito legal porque o que está fazendo o Márcio, né, que ele está criando um acervo, né, desse momento que a gente está vivendo, né, um acervo sonoro que geralmente fica de lado. Você tem as fotografias, você tem os vídeos, mas só o som eu acho interessante para refletir, né? Ele faz uma reflexão muito interessante. E geralmente fazemos 2 exposições por mês. Temos a abertura, aí vendemos umas cervejas que ajudam a manter os custos da galeria. Cada artista tem seu espaço, tem artistas que são 2, que compartilham um espaço. Tem artista que dá aula, tem artista que não dá aula, tem artista que não é artista, tem não artista que é artista. É muito interessante. O interessante também é que sempre está alguma coisa acontecendo. Um está cozinhando, outro está pintando, outro está trabalhando sério, que não, aí não incomoda, não dá para incomodar, fecha a porta. Tem um ambiente bem livre, meio anárquico, assim, porque não tem hierarquia também, cada um se encaixa fazendo sua coisinha, quem não faz nada meio que naturalmente vai embora do coletivo. Quantas pessoas hoje tem em torno da casa, vivendo ali, não só morando, mas quem mora e quantos estão envolvidos, né? Tem mais ou menos 8, hoje em dia está todo mundo envolvido, assim. Às vezes, 8 pessoas. Sim. E tem alguma residência artística no momento? No momento não, mas tem uma uruguaia que está vindo sempre aqui, meio que está fazendo uma residência artística, tentando morar aqui, viver de arte, né? Eu já recebi 2 artistas uruguaias, um artista indígena de Roraima, que no meu ateliê também tem um quartinho, né? O Scheider. Às vezes hospedo na minha casa, né? Agora tem um quartinho aí no ateliê e pode ficar no ateliê também. Okay. E esse convívio e essa gestão que é um pouco anárquica, né? Como é no teu processo, assim, vocês conseguem dar conta de... E tem 7 anos, né, que eles estão dando conta, né, do recado. O processo da convivência é muito... você tem que ceder, né? Tem que deixar de olhar para o próprio umbigo e ver que a casa está necessitando com mais urgência e tentar trabalhar. Às vezes tem que chamar a atenção do colega, ou você nunca joga o lixo fora, as coisas simples, né, do dia a dia. Tem gente que chega e não sabe lavar a louça, sei lá, coisas fundamentais assim que você tem como que ensinar. Olha, a vassoura você pega. Isso é muito assim, curioso, porque é coisa do dia a dia. Não vai fazer assim para os pés. Impacta. Então tem muita coisa que o grupo você vai como autoajustando, assim. É uma autogestão do grupo. É uma autogestão total. Assim. A gente não tem alguém que diga, você pode, você não pode, meio que você vai autorregulando. Assim. Vamos escutar um pouquinho a Carolina. A gente conversou um pouquinho hoje, né? Você tem umas experiências muito interessantes para nos contar também. Experiências coletivas, eu acho que é interessante porque começa na tua própria casa, né? São vários filhos, experiências com os índios em comunidades talvez que tem uma questão mais filosófica e eu acho que era bacana, vamos conhecer um pouquinho essa história. Assim, que eu vou estar compartilhando com vocês é um contraponto, mas eu vejo quase, como eu sou a geração mãe aqui, né, de vocês, talvez, quase como se fosse um começo de uma história que hoje se reflete nessa ideia do coworking, do co-housing, né? Ou seja, da experiência do morar coletivo. Co-living também, né? Exatamente, do morar coletivo, do experimentar, estar junto.
eu vou contar uma brincadeira no começo, porque ele falou, às vezes a pessoa não sabe varrer e tal. E eu tive experiências bastante incomuns, assim, dentro, se considerar o nosso meio social. Né? Para começar, essa de que eu tive 5 filhos, que é um pouco raro, e todo mundo que tem filhos sabe que onde tem uma criança, um moleque, tem sempre mais um. Então eu criei esses meus filhos sozinha, e considerando esse número, a minha casa eram 11 pelo menos, né? Eu, um filho e tal. E ele estava contando a história, eu lembrei uma vez que meus filhos era um time comigo, né? Eu tinha uma situação de vida que não me permitia, assim, não tinha quem trabalhasse em casa, era eu e eles mesmo. Então, meus filhos todos, tinha 5 anos, já cortava vagem, ali estava na divisão de trabalho. E uma amiga dos meus filhos, é só essa piada para começar, ela estava lá em casa e aí a minha filha falou assim, mãe, ela está gastando muita água, a amiga. E eu falei, não, tudo bem, deixa, imagina, eu sempre fiz muita coisa para fazer. Ela falou, não mãe, olha ela lavando a louça. Porque a menina estava lá participando, toda feliz, obviamente nunca tinha lavado um copo. Então ela passou o sabão, mas ela ficava esperando a água correr para aquele sabão sair do copo. Ela não tinha essa iniciativa de enxaguar. Então, assim, é muito interessante esse compartilhamento de tarefas, né? Mas a minha experiência de vivência coletiva, ela teve algo também que eu acho que é o mais inusitado, assim, dentro do nosso grupo, porque assim que eu acabei a faculdade de arquitetura, eu estudei lá na FAO, até quando eu fui fazer minha tese de graduação, eu escolhi um tema que era muito complexo lá, não conseguia finalizar, que era a relação dos espaços com o comportamento. Enfim, uma orientadora me falou, poxa, você gosta tanto de comentar sobre as questões do coletivo, dos grupos, dos trabalhos comunitários, você não tem uma proposta? E eu acabei desenvolvendo um tema que foi uma pesquisa na periferia de São Paulo, periferia mesmo, sobre as associações espontâneas de apoio mútuo. Enfim, associações de bairro, aqueles grupos que se formavam de apoio. E por acaso, nada por acaso, quando eu saí da faculdade de arquitetura, eu fui fazer uma viagem já bem encantada com a natureza, que eu trazia isso dentro de mim, e eu acabei morando por um ano. Eu tive 3 experiências, na verdade, em áreas de reserva florestal, em vilarejos bem remotos. Eu sempre digo que eu faço questão de colocar no meu currículo que eu cozinhei a lenha há 8 anos, porque isso é uma experiência muito rica, muito diversa, né? Que te traz uma observação da tua relação com a vida bastante diversa dessa que você tem dentro de várias facilidades. Então a primeira experiência foi que eu passei 1 ano e pouco morando em Trancoso, que na época não era um spot turístico VIP como é hoje, era um vilarejo de nativos, a gente só chegava lá a pé pela praia, algum jipe ou outro conseguia chegar lá, e era um vilarejo que não era uma tribo, mas que tinham características assim, culturais muito preservadas. Festas e todo o trabalho era comunitário. Então você ia comer farinha, a farinha, não tinha um supermercado para comprar farinha, então a farinha você participava do mutirão de ralar a farinha, as mulheres cantavam, as crianças brincavam. Então eu fiquei encantada, fui para passar lá 1 mês, enfim, achava que eu estava indo para o Maranhão e fiquei lá morando 1 ano e pouco. Bom, o que mais me encantou dessa experiência? O coletivo mesmo, porque cada quintalzinho tinha o seu pé de fruta, numa casa que tinha abacate, que tinha mamão, mas como não tinham as lojas, como não tinha a captação daquilo para revenda, então era todo um sistema de troca e que o que me encantava era que acontecia de um modo muito orgânico. Bom, saindo de lá, eu tive uma outra experiência que foi muito rica, essa que você comentou, que eu trabalhei com o povo da Nação Chavante, no Mato Grosso, onde eu vivi 1 ano e pouco também. Então eu já estava bem dentro daquele fluxo. E lá eu não tinha a minha família. Eu era uma branca, depois me deram uma família. E nessa experiência de estar lá e de ter passado pela experiência de Trancoso, de ter viajado, porque eu viajei muito pelo Nordeste, pelas vilarejos, eu comecei a ver assim, o contraponto que era
nós, na Faculdade de Arquitetura, os estudantes, naquela época, anos 70, estou dizendo isso mais ou menos, anos 70, todos muito preocupados com a questão assim da vida precária nas favelas, nas periferias, e como naquela época a grande solução seriam os conjuntos habitacionais, né? Coisa que depois na minha pesquisa eu vi que as pessoas não queriam ir para os conjuntos habitacionais, porque as favelas eram um modo de vida muito orgânico, né? Então, o que eu acho que me deu uma visão muito interessante, a parte que eu tinha aquela vida diária, eu tinha coisas para cumprir, grandes desafios, mas era eu perceber que aquele sofrimento que nós lá, os garotos, as garotas, estávamos tentando buscar soluções e cheios de ideais, ele se refletia na precariedade da moradia, ele se refletia em sérias dificuldades, às vezes, com questões de água, de morada, talvez saúde, mas que o espírito daquelas pessoas, quando eu convivia dentro daquelas casas, daquelas famílias, elas tinham uma alegria de viver, porque dentro da relação, vamos dizer, mais habitual da moradia urbana, você pode participar de grupos, você pode se associar a um movimento, você pode ficar sócio de um grupo, você pode participar de um grupo social eventual, mas você volta para a tua célula, né? Você volta para o teu canto, que é a tua família, com a tua intimidade, com os seus problemas resolvidos ali. E depois você contrata serviços, enfim. E nos grupos pequenos, principalmente se você vive dentro de uma condição que você não tem facilidades, você tem que um ajudar o outro. E esse um ajudar o outro, ele deixa de significar ajudar o outro, a troca de favor. Ele passa a ser um movimento, que é um movimento de uma interação social muito interessante, muito feliz, porque se você vai fazer uma festa, não é você preocupado que a sua festa tem que dar certo, se a encomenda do salgadinho chegou, se você está vestido ok, é simplesmente todo mundo que vai participar da festa está fazendo a festa também. Então, essa experiência, assim, em termos, eu vou me dar a ousadia de dizer isso, espirituais, porque o espírito fica muito feliz. Então, eu acho que o fato de terem sido experiências na natureza, porque foram 7 anos sem eletricidade, por exemplo, né? Então, obviamente, deu para mim, porque eu gostei muito disso, uma riqueza da minha percepção que vai de mim até o cosmos, porque vai mesmo, cosmos no sentido das estrelas que tem de noite. Tem lua, a gente vai até a casa do amigo, não tem, não vai. É uma outra regulação da vida, e que é uma regulação muito honesta do nosso corpo físico, pelo menos, porque a gente é feita de... Os nossos ossos são minerais, que são das pedras, a gente... Água, o líquido amniótico é igual à água do mar, não tem essa separação que a gente criou, e agora a gente vai apreciar a natureza, né? Então, tentando fazer um amarrado de tudo, voltando para a experiência do morar coletivo, o que eu vejo é que quando você está num grupo pequeno, você tem toda essa troca, que é uma delícia participar de um mutirão para consertar a tua casa, porque você não vai contratar ninguém, então tem uma festa, todo mundo cozinha junto, a casa oferece, tem música, no final todo mundo dança, e a sua casa fica mais legal do que está antes, e depois você vai ajudar uma outra pessoa, né? As casas eram feitas assim. Essa outra comunidade que eu acabei vivendo por 3 anos e meio, que eu não comentei com vocês, se fosse nos dias de hoje, eu diria que era uma experiência de um convívio global. Naquela época a gente não usava essa palavra, porque eram 15 famílias que se encontraram por motivos não filosóficos nem religiosos, simplesmente porque eram pessoas que queriam... Nós estávamos com filhos pequenos, eu tive 2 filhos que nasceram lá, perto de Pirenópolis, em Goiás. Também na época não era um centro turístico, era um vilarejo muito pequeno. E essas 15 famílias tinham pessoas da Espanha, do Uruguai, do Paraguai, dos Estados Unidos, que foram se juntando. Então, dentro dessa experiência, desse coletivo, eu já não estava numa aldeia onde eu estava inserida, eu já não estava lá num
vilarejo Trancoso, onde eu fui lá me integrando, fiquei super integrada. Com os índios me deram família, pai, mãe, até para não ficar desgarrada. Mas essa não, essa foi uma experiência que eu estava co-criando ali, as relações. Então, uns vão para a cozinha, lá eu cozinhei muito, né? Foi a origem de um trabalho que eu tenho hoje, de intuição e consciência alimentar e tal, que é o bento-alimento. Mas, enfim, essas experiências, elas me trouxeram um senso seguinte: quando o grupo é pequeno, tem essa gostosura, mas tem uma dificuldade, porque a tua individualidade, ela nunca está preservada. Todo mundo sabe tudo que está acontecendo com você, com seus filhos, na sua vida. Às vezes eu queria tomar um banho de rio quando eu via, eu falava nós lá na aldeia isso. Quando eu vi, porque aconteceu uma vez só, tinham vários em cima de uma árvore, porque eu era uma coisa muito interessante lá, né? Tipo, uau! Estranho. Então, isso porque já tinham cortado meu cabelo, como eles, eu já estava falando a língua deles. Mas você não tem modo de preservar, você não tem aonde se recolher, né? Então, o que eu queria trazer para finalizar e para fazer o link com essa forma que a gente está buscando hoje, que está se buscando esse coletivo, é gostoso. Eu tenho uma paciente, sou terapeuta, eu tenho uma paciente que estava numa crise gravíssima de casamento, etc. E ela sai, não sai, separa, não separa, filhos pequenos e tal. Ela está se descobrindo através de participar de um grupo de coworking. Porque ela, em vez de ficar trabalhando em casa, com aquela cabeça fritando com todos os processos de relação, ela vai para um lugar, ela conversa com um monte de gente, ela conhece um monte de gente. Então isso é maravilhoso. Mas que para você se preservar num espaço que o coletivo é pequeno, você tem que estar com a tua morada interior, com as tuas fronteiras mais bem delineadas. Esse é o trabalho da minha vida, que é o trabalho que eu chamo de saúde integral, que é você ir em busca de ter a sua morada física, casa, que expresse você, que tenha ordem, que tenha beleza, como existe na vida mesmo, no pulso da vida, com o teu corpo, que você escolha nessa morada física, essa morada que você tem nessa jornada aqui na Terra, como melhor nutrir, como melhor cuidar, a morada das tuas relações, né? A morada dos teus afetos, a morada das tuas ideias e das tuas realizações. Então, assim, que se a gente não cuida um pouco de todas essas moradas, quando a gente vai em busca de se misturar, a gente se perde muito, porque ou você fica muito frágil, se encanta muito e é muito invadido, o que é muito comum, né? Ou então você fica se preservando muito e não tem sentido você estar no coletivo. Sim, claro. Então, se eu fosse ter mais meia hora para falar, eu vou começar a falar sobre a morada interior. Quer dizer, que essa é em busca de você harmonizar suas moradas. Carol, mas eu acho que independente do perfil, né, dessa pessoa e dessa casa também, porque eu vejo o Marco não mora num coletivo, né? O Marcelo, o Marco tá lá, o Marcelo, mas eu acho que independente, inclusive, desse perfil do morador ou desta casa, essa integração que tu fala, nessa saúde integral, ou a integração do teu físico com o teu emocional, espiritual, enfim, isso é necessário em qualquer situação, né? Independente do coletivo ou na casa, que é aquela coisa anárquica, na tua, que é mais um casulo, né? Enfim. Eu acho que essa necessidade, ela caminha junto. Acho que é uma pesquisa, uma busca individual, inclusive. Isso é o que eu mais acredito. Mas o que eu trouxe para fazer o link com o tema, né? É o quanto essa saúde integral, agora de trás para frente, né? O quanto essa saúde integral, ela garante as tuas fronteiras, não no sentido de uma fronteira de defesa ou de uma fronteira de recuo, de dúvida, mas no sentido de uma fronteira de ocupação. Então, eu costumo dizer que é diferente você ocupar o espaço, você habitar o espaço, você estar presente. Porque você está presente, cada dia você é diferente. Né? E para você poder fluir com esse teu movimento, de que às vezes você está emocionalmente super bem, às vezes você não está tanto e tal, né? Você tem que ter a garantia das suas outras moradas. Então, quando eu estou emocionalmente mais frágil, eu garanto o meu físico, cuido mais, etc. Mas tudo isso para que eu possa fazer as melhores trocas.
né? Porque se eu estou sempre pontuando um lado só, Claro. seja uma habitação. Então, minha casa é incrível, eu escolhi um super decorador, um projeto maravilhoso, mas o meu espírito está triste. Sim. Então, vale mais eu ir para a floresta, pegar uma mochilinha. A gente pode ir na floresta dentro da casa do Marcelo. Ah, pois é. Eu estou já louco querendo conhecer. Marcelo, tu tens vontade de extrapolar essa floresta individual, né? Eu tive essa oportunidade, como eu comentei, e nesse universo. O dia a dia, eu sei que tu sai, né, para trabalhar, o Marco já fica, eu acho que praticamente ali naquele imerso, né, naquela floresta ali, psicodélica, né? Como é que é esse dia a dia, assim, né? Tem vontade de extrapolar, sair ou trazer essas pessoas, porque lidar também com eu digo, um perfil muito específico, né? Um trabalhar, é um morar, é um ter todas as suas relações resolvidas ali naquele espaço, né? Tipo assim, como é o pulso dentro Dá vontade de ir para fora então, também. Na verdade tem uma fratura de dentro e fora, né? A ideia, inclusive, dessa coisa de ter, enfim, a floresta e tal, tem muito a ver com o reconhecimento desse espaço que é Florianópolis, né? Enfim, o Marco é do interior de São Paulo, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, mas de alguma forma a gente conviveu durante muito tempo com a Mata Atlântica, isso fazia parte, enfim, da nossa vida, né? Conviver no mato fazia parte. E chegar em Florianópolis, de alguma forma, foi voltar para um lugar que a gente nunca tinha vivido, mas como se estivesse voltando. E a ideia da casa tinha essa coisa desse pertencimento daqui, de fazer essa fratura, de poder transformar o que tinha fora dentro e dentro fora. Então é muito permeável, embora seja um ambiente específico, ele está muito inundado das coisas da cidade. De Florianópolis, dos percursos que a gente faz aqui, das trilhas, enfim, das caminhadas para o trabalho todo dia. Então ela está impregnada disso, você está ali dentro, mas você também está fora, né? Então acho que tem uma permeabilidade grande, né? E os movimentos são diversos, assim. Tanto tem o desejo de estar dentro e de receber e de chamar pessoas para compartilhar ali, mas também tem muito essa coisa de poder estar transitando no espaço, transitando na cidade, né? Eu acho que tem esse fluxo para os dois lados. Assim. E aí, pessoal, alguma pergunta? Quem está nos assistindo aqui, Abreu? Eu tenho uma pergunta. Marcelo, né? Marcelo, faz parte do movimento tropicalista, né? Como é que o movimento tropicalista, né, que aconteceu ali na década de 70 e tal, influencia no teu cotidiano, além da questão estilística, assim, da questão das formas, dos desenhos? Eu não conheço o teu apartamento, estou com vontade de conhecer, inclusive. Inclusive, parabéns, Simone, pelos convidados, assim, acho que dá vontade de ir na casa dos três agora. Então eu queria entender se esse movimento realmente interfere ou te influenciou na tua vida cotidiana ou foi uma questão mais estilística mesmo? Então, na verdade, eu nem tenho a ousadia de dizer que participo de um movimento ou do movimento tropicalista, né? A ideia do tropicalista vem como um nome que a gente precisava para organizar uma questão objetiva, que era ter o nosso CNPJ e ter, enfim, a cara jurídica do que a gente estava fazendo. Então, o nome vem de várias coisas. Vem, sim, da Semana de 22, vem do movimento antropofágico, vem dessa ideia de você pegar coisas que estão na rua, incorporar, transfigurar e trazer de uma outra forma. Então, tem essa lógica. Claro, não tem como fugir da Tropicália e da ideia do Hélio Oiticica e dessas improvisações e dessas coisas montadas e dessas instalações que ele fazia, né? Mas tem muito a ver também com a lógica de tropical, que a gente entende como esse encontro entre umidade e calor. Então é isso, que a gente lida o tempo inteiro é nesse choque da umidade e calor, e disso vem a história do tropicalista, né? Gosto e respeito o movimento, mas não tenho nenhuma pretensão de estar representando. Alguém está aqui com a gente? Guilherme? Eu acho que tem uma questão, você escutando, né? Vem mais para frente aqui para o microfone pegar a tua voz. Alô? Ó, tem uma questão que é crucial, que eu acho que quando a gente fala no morar, né, o habitar,
É quase como a Carol fala, partir do individual, o indivíduo, né? E até o Pérez que habita é um pouco isso, assim, a gente mora no nosso corpo. O primeiro habitat, né? É o morar. A partir disso a gente vai criando relações. Pequenas relações, às vezes vão construindo a relação primeira consigo mesmo, a partir disso com alguns elementos, com outras pessoas, e aí construindo gradativamente essa rede que constrói essa família, né? Que habita o mesmo lugar, que é o mesmo espaço, a divisão do espaço. Então, uma pergunta, né? Que a maneira de morar como co-housing, né? Ou colívio, é criar uma família de outro formato, talvez uma outra forma de família, né? Com pessoas que não são do mesmo sangue, ou não nasceram da mesma, mas elas criam relações de cumplicidade como uma família. Então, é possível morar sem criar esse laço? É possível habitar e conviver ou compartilhar sem esse laço? Ou esse laço é o que faz essa costura do habitar coletivamente, né, e comitantemente no mesmo lugar? Porque parece que o espaço, a gente vive uma disputa de espaço, tanto numa relação, os indivíduos disputando espaço e criando espaços entre o seu movimento na vida, né? Então eu deixo isso para... Eu acho que, primeiro no coworking, no colívio, tem uma questão econômica que é muito importante, né? A gente chega a se juntar para dividir gastos, né? É uma questão super prática que, se você se junta com 10 pessoas, você consegue alugar um casarão, né? Pelo menos na Trindade. E com piscina. Caindo aos pedaços, né? Mas eu acho que sim, é possível viver sem esse vínculo de família, de amor e fraternidade que se cria, mas é muito chato, né? Você chegar no seu ateliê, fechar a porta e trabalhar. De por si, a prática artística é muito, pelo menos as artes plásticas, é muito solitária, né? Você precisa de muito tempo para se concentrar, muito tempo para preparar as coisas, para limpar os pincéis e ainda tem que pegar o fio, não sei o quê. Mas a gente, no nosso caso, no coletivo, a gente se gosta, se ama, se respeita, a gente cuida um do outro. Como faz isto? Por exemplo, a gente tem um scanner que um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está... É muito mais barato você comprar um scanner entre 6, 5 pessoas que ter um scanner cada um, esse tipo de coisa. Hoje, por exemplo, eu troquei uma máquina de fazer pão por um desenho. Então agora a casa estamos com uma máquina de fazer pão. Entendeu? Então, como se dá essa troca? Se dá, alguém conhece uma máquina, alguém conhece uma pessoa que tem uma máquina de fazer pão que não usa? Eu conheço, vou te dar aqui o contato. Aí começa a fazer, combina e tá. Então, se dá muito o vínculo. Às vezes eu mesmo chego, entro na cozinha, oi família, né, trouxe este frango aqui, vamos fazer, sabe? E outro trouxe, outro tem um macarrão, outro vai lá na hortinha, pega uma salsinha e é muito mais divertido que você pegar seu frango, fritar aí e comer sozinho. Claro, o frango dura uma semana, mas não é tão divertido, não é legal. Mas existe um interesse, né? Existe em comum um desejo ali que permeia, que no teu caso ali, acredito que seja a arte, né? Que está sempre embasando essas relações ou enfim, agrupando essa turma. Sim, a arte sempre está presente nas conversas, mas não é necessariamente a arte, porque, sei lá, pode ter um designer, pode ter um... arquiteto não, porque... Não, brincando. Mas já teve arquiteto, já
Já teve tudo lá. Ô Diego, não tem um dia que tu chega em casa e não tem vontade de ver ninguém, como é que tu faz? Como é que tu resolve isso, cara? Como? Tem um dia que tu chega em casa e não tem vontade de ver ninguém. Acontece isso contigo ou nunca acontece? Chegar na ateliê... É que ele chega num lugar e tá sozinho. Não, acontece Daí sim, tu fecha o mas teu- aí fecho, fecha o ateliê. coloco a cara de bunda e ninguém me incomoda. O que acontece é o contrário também, que chego na minha casa e cada um está na sua atividade lá da família e às vezes é muito mais divertido estar lá com aquela bagunça toda que estar na minha casa com aquela com aquele sossego e aquele Netflix. É que o Diego, ele não mora na casa. Eu acho que Tem outra... Imagina que tu morava na casa também. O Diego não mora na casa, no coletivo, ele mora em outro local. Ok. Oi. Mas eu ia fazer um comentário sobre isso que você disse agora, que a questão de você chegar na sua casa e você querer ficar sozinho, aliás, foi uma queixa que eu tive no consultório esses dias, duas pessoas já permitem esse problema. Sim, Esse claro. problema não acontece no meio de 30 ou mais. Por isso que eu imaginei que ele morava na casa também. Daí Mas eu digo pareceu assim, é que mais. isso é uma questão que ela, às vezes, no espaço múltiplo, não é que você não aguenta Potencializa. aquela pessoa, porque aí não aguenta aquela, mas tem outra. Potencializa, né? Tem uma pergunta ali, faça. Fala mais alto um pouquinho, porque a gente está com o microfone aqui. É uma contribuição até do que eu estava falando, né, sobre esse viver coletivo. O Guilherme José uma vez fez uma palestra falando que o grande problema da humanidade, a gente discute tanta coisa, mas o grande problema da humanidade é o convívio, né? A humanidade por si só nasceu para viver em sociedade, só que com o tempo os desafios foram surgindo e a gente se afasta para não se afrontar um ao outro. E nesse afastamento que se deu, a partir do momento que a gente se clausura para se proteger da falta de segurança nos nossos lugares, até para não ter que nos confrontar diante dos desafios, de encarar um ao outro, nós nos afastamos tanto que eu acho que a gente chegou num momento que eu chamo de era do indivíduo coletivo, né? Que é o momento em que você se obriga a olhar para você mesmo e tomar posse, como a Carol mesmo chama de tomar posse de si mesmo, e aí então começar a viver dentro do coletivo, porque já está virando uma necessidade já expressa na vertente humana, tipo, de viver de novo, né? Então, a arquitetura tem que muito repensar sobre isso, porque tem sido um multiplicador desses espaços reservados, mas o ser humano mais do que nunca perde a segurança das ruas para poder retomar o controle, né, dos espaços urbanos. Uma carência que a gente vive em Florianópolis propriamente, com tanta beleza natural, mas os espaços públicos de convívio não são uma discussão urbana. Se discute a casa, mas não se discute o nosso espaço de convívio. Tu é arquiteta? Eu sou arquiteta de formação. Como é o teu nome? Lara. Lara, foste aluna do Guilherme? Não, Ah, muito bacana a tua colocação. Muito bacana. A gente, quanto tempo a gente tem aí ainda, Márcio? 10 minutos? Não, eu concordo, acho bem bacana a tua colocação. Né? E eu teria até algumas provocações aqui, eu não sei se a gente vai ter muito tempo, mas uma das questões que eu coloquei, inclusive era para o Guilherme, que está lá do outro lado, mas é para a arquitetura em geral, como é que a arquitetura, na verdade, ela responde a essas novas formas hoje de morar, né? Esses novos perfis, enfim, como esses novos comportamentos, né? Como que a arquitetura responde? Porque se a gente for, eu não sou arquiteta, mas for olhar ali um pouquinho nessa história, ela se repete até hoje com esse modelo padrão de moradia, né? Então, isso é muito curioso, o que tu colocou foi muito bacana, assim, eu acho bem pertinente. Sim. Eu achei muito interessante o que tu falou na questão da apropriação do corpo como a casa, né? E eu acho que a gente já nasce meio a regras. Às vezes não dá tempo, a gente não é estimulado a ter essa apropriação como, eu sou assim. E com o tempo, com a vida, a gente vai tendo a questão de funcionalidade no espaço que a gente vive, né? Então, às vezes a gente nem... Por que tem que ser a sala aqui? Será que essa é a minha funcionalidade de corpo ou é a funcionalidade que, né, foi colocada de alguma maneira e eu não questionei? E estou vivendo isso, né? Então,
também tenho esse questionamento, se a arquitetura, ela está fazendo essa pergunta, não faço nem se ela tem uma resposta, mas se ela está fazendo essa pergunta, dessa questão da individualidade e de olhar para o corpo como assim, a sua própria expressão de ser e não colocá-lo dentro de um lugar que já tem regras de, né, já nasce asfixiado por isso. Então, querendo ou não, até a gente conseguir enxergar, tirar a raiz que está na gente, vai em tempo e talvez nem consiga. E é bonito como você está trazendo, a gente está chegando juntos, né? Estamos chegando juntos a uma conclusão de que esse compartimento, ficar compartimentado, ele pode ser no corpo, ele pode ser dentro da casa, ele pode ser dentro da cidade. Eu recentemente tive uma experiência lá no Colorado, do filho que mora lá, eu fui para o parque da netinha, de uma das netinhas, que agora o time já tem 5 netos também. E as cidadezinhas têm uma saúde, assim, ideológica até. Cada pequena cidade que se forma, os moradores custeiam espaços vazios na cidade. Então, tem espaços enormes. Eu passava com meu filho de carro e falei, nossa, que linda ali, tem uma represa. Tá? Ele falou, é um dos espaços. Então, não só a cidade cria espaços coletivos que você não tem que ir para o clube, se associar, pagar mensalidade. Você usufrui, como os próprios moradores tendo, e é uma região de muita consciência ecológica, até mais antiga quase que a Califórnia, assim, nos princípios, lá nos Estados Unidos. Então, eu achei a coisa demais, quer dizer, a cidade, os moradores custeiam espaços vazios porque eles descobriram que é importante ter espaços vazios, de respiro, e depois espaços coletivos. Então, você vai para uma biblioteca, são infinitas formas de usufruir daquilo. Então, eu acho que tem tanto a arquitetura quanto o urbanismo, porque a arquitetura como espaço, né? Como é que ele pode se abrir, como é que ele pode facilitar essas relações mais abertas, mais coletivas, mas o espaço urbano principalmente, porque é um pecado. Você vê que você mora lá num certo bloco de prédios e todo mundo passeia de carrinho, com os cachorrinhos naquelas calçadinhas e não tem um espaço no meio. Mas não é um espaço de uma praça, que os arquitetos já acham no máximo aquela uma praça. É cada X, né? De cada limite, um espaço de respiro. Né? Tem que ter valor. Não, eu queria fazer tipo um comentário sobre a casa, uma coisa que você falou. Tá bom. Que, por exemplo, na minha casa, minha sogra morava bem de lado, assim. Então, às vezes chegava na minha casa e acima da mesa tinha uma daquelas rendas, assim, atravessando a mesa e uma flor no meio. Eu ficava, que ódio! E eu pegava aquela flor e não jogava fora, mas deixava lá fora, sabe? Porque a mesa, para um artista, é como se fosse um pedaço do paraíso, onde você desenha, liga o computador, joga um ping-pong, faz uma brincadeira com o filho, um futebol de botão, sei lá. E aquele troço com uma flor, uma coisa, quita toda uma série de possibilidades que... Então, essa forma de viver, como que ela requer um espaço flexível, né? Onde as coisas não estão pregadas no chão, né? Como um ateliê, né? Por exemplo, um ateliê tem mesa com cavalete, então eu posso colocar 2, 3 mesas juntas, posso colocar um cavalete em uma mesa assim, ou 2 mesas em pé. Então eu posso tirar tudo e fazer uma ronda de música. Então tem essa flexibilidade que eu acho muito importante. Eu queria ainda colocar uma coisa, enfim, Luciana, porque assim, acho que a arquitetura, o urbanismo ou qualquer outra das ciências ou áreas de conhecimento, elas dependem do nosso processo de reflexão. Elas representam paradigmas, representam assim, um conjunto de conhecimentos que dependem dessa reflexão para que sejam tensionados. Então, eu acho que talvez o que seja a possibilidade é que, como que a gente, na sociedade que vivemos, permitimos e incentivamos processos de reflexão para que a gente não se submeta a determinadas regras unicamente porque são regras.
E aí eu acho que essa coisa do conhecer-se, do poder permitir esse autoconhecimento, permitir conhecer o outro também, é a tensão e a fricção necessária para que possam haver essas mudanças, né? E para que a gente possa fazer. Porque eu acho que não dá para a gente partir do macro, né? Eu cada vez mais tenho tido a clareza de que os movimentos micropolíticos de negociação um a um é que vão ter a potência para fazer alguma fissura ou alguma fricção nas coisas como elas estão. A macropolítica está aí mostrando para a gente que, enfim, não dá. Jaime Lerner fala isso, né? Começar pequenininho ali a acupuntura urbana para depois, né, potencializar. Acho que o nosso tempo está acabando, né? Ele quer comentar alguma coisa? Ô Simone, só tentando responder um pouco a tua pergunta. Tá. Alguns arquitetos da Escola Paulista, que eu acho que eram até professores da nossa convidada aqui, como o Paulo Mendes da Rocha, já ensaiavam um pouco essa planta mais fluida, né? Os banheiros não tinham portas, ou as paredes não iam até o teto. Me parece que ali ele exercitava mais do que a gente tem feito ultimamente. Era questionamento de se não viesse sons ou se os cheiros. Então eu acho que o Paulo Mendes da Rocha, acho que ele já, nos anos 70, 80, já buscava algumas soluções assim. Legal. Porque lá, sei lá, né, muito tempo atrás, e hoje, quando eu li sobre isso, eu também fiquei pensando que a gente repete muitas vezes, sem fazer a reflexão e sem se dar conta, que é o social, o íntimo de serviço. Gente, hoje a gente ainda faz ambientes assim, como no século passado, né? Enfim, eu quero ler, antes de terminar, não chega a ser uma frase, são várias frases, mas é rápido, que eu acho que é muito pertinente em relação, claro, trazendo para a questão da arquitetura, que diz assim: a arquitetura trata de um sujeito, o homem, que é por definição e fatalidade de natureza cambiável e evolutiva. Ele é primeiro solteiro, depois casal, depois família, com filhos em inúmeros indeterminados, depois dispersão dos filhos pelos seus casamentos. Enfim, a morte, de tal maneira que a moradia feita para uma família não existe. O que existem são vários tipos de moradia para sucessivas idades. Le Corbusier. Eu achei muito bonito isso, porque a gente está falando hoje assim, de maneiras contemporâneas do morar, né? Então a gente tem que, tanto internamente como externamente, tem que mudar tudo, né? Ou quase tudo. A gente está pensando em nosso ateliê lá virar um asilo também, para a gente ficar lá. Até já estamos pensando onde colocar asilo? as rampas. Sim, para a gente mesmo, né? Já estamos pensando em colocar as rampas, os passamãos no banheiro, essas coisas. Ok, então acho que a gente vai encerrar. É isso, Márcio? Márcio que manda, é? Tem mais uma participação, pode ser? Fala. É só uma consideração que me inspirou quando a Carol comentava sobre esse modo de viver. E uma música, eu acho que é de Caetano Veloso, que fala Gente Humilde, e ele faz uma descrição muito bonita quando ele passa por um local assim e diz: são casas tristes com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é o mar. E eu acho que respondendo você perguntou se a arquitetura responde a esse novo conceito, talvez não responda porque já está pegada no outro estético e tão longe da sua essência, do que ela deve ser. Obrigada. Bom, eu agradeço. Então, encerro mais um ArquST Conversa na Casa Cor, junto com a Conectar, que é essa turma maravilhosa, incrível, essa plateia que está ali do outro lado, ou que está lá também na internet, virtualmente. Mas muito obrigada. Semana que vem tem mais. É a última terça que a gente faz mais uma das ações, workshop de fotografia de arquitetura com o Guilherme Lantada, das 5 às 6, 7 horas, mais um talk. Me ajuda, Marcelo. A semana que vem é sobre ocupação da cidade. Então, uma aguinha, ocupação da cidade, as novas governanças urbanas, com alguns exemplos também de movimento a partir do gesto cidadão, que é um assunto também bem importante, falando de urbanismo, falando de atitude também, que é importante, né? É dentro de casa, é fora de casa, é na cidade, é na rua, é tudo isso, tudo junto, misturado. Obrigada, gente.
calçada, aflição, contramão da rua, se dois vem um não. Tua flor espero